O Agente Secreto é o novo representante brasileiro no Oscar de 2026, levando com ele 4 indicações de melhor filme estrangeiro, melhor ator e melhor seleção de elenco. Inclusive, essa categoria é nova no Oscar, tá? O Brasil já chegou assim com o pé na porta, estreando categoria que nunca antes foi feita ali no Oscar. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do filme O Agente Secreto, tudo sem spoilers, tá? Então não precisa se preocupar, eu não vou estragar a sua experiência. Vou comentar com vocês o porquê que esse filme chamou tanto a atenção, né? O que tem de mais em O Agente Secreto? Fica aqui comigo no vídeo de hoje que você descobre. Tá policial? Eu não, sou policial não. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial não. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma crítica sem spoilers de O Agente Secreto, o novo filme do Kleber Mendonça Filho, que tem ali no papel principal o Wagner Moura interpretando o Armando, que é um cara que tá fugindo de uma pessoa super perigosa, né? Agora correndo risco de vida, o Armando se tornou um refugiado em Recife, isso tudo acontecendo em plena ditadura militar brasileira. Eu não posso dar mais detalhes da sinopse além disso, senão eu já vou pro campo do spoiler, tá galera? Mas se você já tá interessado nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Você também pode compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que também gosta de cinema e tá aí torcendo pelo Brasil nesse Oscar de 2026. Aqueles programas americanos de proteção à testemunha. Bom, pra começar, o título desse filme é uma provocação. Isso porque o protagonista, o Armando, ou então Marcelo, né, depende de como você quiser chamar, ele não é um espião treinado, ele não é um agente secreto. Na verdade, ele é um cara especialista em tecnologia que tá tentando fugir ali da ditadura militar brasileira em 1977. Falando agora numa linguagem um pouco mais técnica, pra você entender, esse filme é de um estilo que se chama neo-noir, ou seja, é aquele filme que pega uma estética anos 50 e transforma isso para um público mais atual. Esse estilo surgiu ali nos anos 70, que é justamente a época que o Agente Secreto se passa, né? Tem algumas características presentes nesse gênero, que eu vou explicar um pouquinho aqui, como por exemplo, narrativas que não são lineares, né? Ou seja, as coisas não acontecem em ordem. Você visita o passado, depois você pode ir lá pro futuro e esse tipo de coisa. Não é uma coisa linear. Tem um ambiente urbano extremamente sombrio, temáticas de paranoia muito perceptíveis, né? O personagem, ele fica constantemente angustiado, esperando ali que alguém tá perseguindo ele, esse tipo de coisa, e isso é justamente o sentimento de paranoia muito comum nesse estilo de filme neo-noir. Inclusive, tem muitas referências a outros materiais, né? Outros filmes que o Kleber Mendonça faz nesse filme aqui, como por exemplo Chinatown e outros longa-metragens ali da filmografia do Alfred Hitchcock. Essas referências são feitas através de planos que são extremamente simbólicos, né? Ou seja, uma questão ali de fotografia, artifícios de roteiro e também estruturas narrativas específicas. Tudo isso faz com que o Agente Secreto seja, na verdade, um grande estudo estético e também dramático, eu diria, né? Tem muita coisa que dá pra você absorver e analisar nesse filme. Esse filme é extremamente conceitual, sabe? Essa é a palavra que eu escolhi pra definir ele. Uma coisa, por exemplo, que eu adorei, que também é uma característica do gênero neo-noir, são as cores muito vibrantes, né? Então quando aparece, sei lá, uma coisa amarela na tela, é muito amarelo, é aquele amarelo assim claríssimo, saturado. Mesma coisa quando é as outras cores aparecendo, vermelho, azul, tudo é muito forte, são cores muito presentes ali. Eu comentei que esse filme se passa na ditadura, mas isso não é parte apenas da ambientação do filme. Inclusive é um dos pontos mais altos da obra, tá? A ambientação, a direção de arte. Cara, o nível de detalhe que eles fizeram na ambientação de um Nordeste nos anos 70 é uma coisa digna de aplauso, né? Desde programas de rádios, que realmente são programas que tocavam na época, né? Até mesmo cuidado com logotipos, marcas, roupas, figurinos, dialetos, cabelo, sabe? Tudo isso é muito característico dos anos 70. O nível de detalhe ali que a direção de arte teve, até para as pequenas coisas, como por exemplo, objeto que tá presente na cena, marca de cigarro, coisa assim. Não espere nenhum erro
da direção de arte quando você for assistir o Agente Secreto, tá? Porque você não vai achar. Mas como eu havia comentado, né, antes de eu fazer esse parênteses, a ditadura, ela não faz parte apenas da ambientação do filme, como ela funciona também na estrutura narrativa da coisa. Uma das coisas mais interessantes desse filme é o fato de que muitas informações são segredo para a audiência. Então tem muita coisa que a gente fica no escuro mesmo, sem saber. E isso serve como uma espécie de imersão desse período tenebroso que a gente teve no Brasil, que foi a ditadura militar brasileira. Então, constantemente, quando a gente tá assistindo o filme, a gente pode ter perguntas como: o que aconteceu? Como é que essa pessoa morreu? Quem matou? Por que mataram essa pessoa? E algumas dessas perguntas não vão ser respondidas no filme. Isso porque, na vida real, muitas dessas perguntas não foram respondidas. Você tem gente que lida com esse tipo de pergunta até hoje. O que aconteceu com aquele familiar que desapareceu do nada na época da ditadura? Como é que essa pessoa morreu? Quem matou? O que aconteceu para essa pessoa ter sofrido isso? Tem gente que até hoje não tem resposta para esse tipo de pergunta, porque foram consequências que eles sofreram durante o regime militar. Então isso também acontece no filme, não só num sentido de história, né, coisas que vão acontecendo ali para a história funcionar, mas elas foram pensadas para participar do esqueleto da trama, da estrutura dessa narrativa. É um sentimento imposto ali na audiência que é totalmente proposital. Em outras circunstâncias, por exemplo, se a pessoa não soubesse fazer disso parte da estrutura, poderia se tornar um furo de roteiro, mas não é isso que acontece em Um Agente Secreto. Existem simbolismos muito fortes no filme que, no começo, você pode até achar que determinadas cenas não eram necessárias, ou então você não pode entender porque tal cena aconteceu e esse tipo de coisa, mas depois, quando você pega pra ver essas cenas de um ponto de vista simbólico, você consegue extrair muita informação importante. Por exemplo, existe essa figura que é muito repetida no filme, que é o tubarão. Toda hora os caras tá falando de um tubarão. E é interessante, né? Porque o tubarão é uma criatura predatória, né? Ele vai onde tem sangue. E eu não sei se vocês sabem, mas na época da ditadura, a região que mais foi afetada, que mais teve quantidade de mortes durante a ditadura militar brasileira, foi no Nordeste, mais especificamente em Recife, que é onde o filme se passa. Então você tem um protagonista que tá fugindo da morte, fugindo de criaturas predatórias que estão onde a maior quantidade de sangue foi derramada no Brasil. O Armando, ele tá literalmente no meio de um monte de tubarão. Existem enquadramentos também, por exemplo, que mostra uma jaula com um passarinho ali dentro, justamente para remeter essa situação de prisão que o protagonista está. O cara tá preso no próprio país, sabe? Ele tá fugindo do próprio país. Tem outros enquadramentos que mostram o personagem cortado por linhas assim de janela, de grade, qualquer coisa assim, que justamente parece simular uma prisão. Então tudo isso é um simbolismo que acaba enaltecendo e fortificando cada vez essa mensagem do nosso protagonista principal, que é interpretado pelo Wagner Moura. O Kleber Mendonça Filho, que é o diretor aqui de O Agente Secreto e também o roteirista, ele utiliza até mesmo uma lenda urbana que era muito popular na época, chamada perna cabeluda. Basicamente uma figura que punia todo mundo que não se comportava, punia tudo que estava errado, que tinha uma índole questionável. Basicamente a lenda dizia que surgiria essa perna do nada, quando você estivesse fazendo alguma coisa errada, e essa perna ia chutando todo mundo, batendo em todo mundo. E assim, era uma época de ditadura, né, gente? Então você não podia colocar qualquer coisa nos jornais. A princípio, a perna cabeluda era uma notícia, que depois se transformou numa coisa fantasiosa, justamente para você poder falar um pouco da estranheza de ter um pedaço de perna ali no jornal, que era um veículo extremamente censurado na época. Em resumo, gente, a perna cabeluda era uma figura de luta contra a opressão, era uma espécie de justiceira, sabe? A gente tem aqui um povo que numa época transformou uma notícia numa fantasia, justamente para tentar focar na estranheza de algumas coisas que aconteceram ali na época. Poxa, você tava noticiando no jornal que tinha uma perna jogada em algum lugar e que ninguém tava falando sobre isso. Como é que você tem um pedaço de perna ali no meio da ditadura? A forma mais segura de você ter falado sobre isso é você transformar essa notícia chocante em uma narrativa assim engraçada, uma lenda urbana. Inclusive, perna cabeluda virou até fantasia de carnaval, gente. Então você vê o tipo de estudo que você teve que fazer para você construir um roteiro como esse, para você pegar todos os simbolismos e girar eles em torno da mesma coisa. A história do Brasil nesse filme é mostrada em 3 linhas temporais diferentes, que acontecem ao mesmo tempo durante o filme. Ou seja, a gente tem 3 Brasis
diferentes, de certa forma. O dos anos 70, dos anos 50 e também na modernidade, que é depois ali dos anos 2010, por aí adiante. Com isso, a gente percebe ali no filme que tem muitas questões do nosso país que estão muito mal cicatrizadas, porque a gente tá falando da mesma questão em 3 épocas diferentes ali no filme. O Brasil, ele tem feridas abertas em relação à ditadura, ao preconceito, que inclusive é uma das principais temáticas ali no filme, é uma pauta muito grande. Existem abordagens ali de um tipo de herança que o Brasil tem, que vem da época escravocrata, né? Quando haviam pessoas escravizadas aqui no país. Tem um momento do filme, inclusive, que me chocou bastante, em que você tem uma mulher rica, né, que é chamada ali de patroa, que vai numa delegacia se defender de um caso que ela tá sendo acusada ali, e ela tá toda chorosa, tá todo mundo dando tapinha nas costas dela, e esse tipo de coisa. Todo mundo com dó da mulher rica. E aí, simplesmente, mostra no filme que ela atropelou o filho da empregada dela. E aí fica aquela situação, né, que todo mundo tá dando tapinha nas costas da mulher rica, da patroa, enquanto a empregada tá do lado de fora da delegacia gritando por justiça. Uma justiça que muito provavelmente não vai chegar, porque os delegados ali, do jeito que eles estavam falando com a mulher, eles estavam tipo, não, a gente resolve isso e tal, foi sem querer, bababá. Ninguém considera que a patroa vai sofrer uma consequência muito séria. Isso, gente, é uma herança escravocrata que tem aqui no nosso país até hoje. Quando eu assisti esse momento no filme, por exemplo, eu me lembrei de um caso que aconteceu aqui no Brasil não tem muito tempo, do menino Miguel, né? Que era filho de uma empregada que tava ali na casa da patroa dessa empregada. E aí, em determinado momento, quando a mãe dele saiu pra fazer algo que a patroa tinha pedido, o menino começou a chorar, né? De saudade da mãe, querendo a mãe. O menino foi parar no elevador e essa patroa, em vez de tirar a criança de lá, apertou a tecla ali pro elevador subir e levar ele pro andar mais alto, onde, infelizmente, essa criança caiu e veio a falecer. Foram 35 metros de queda. Tem momentos nesse filme que retrata que o brasileiro não reconhece o próprio país miscigenado que ele vive. Não reconhece que a gente tem herança indígena, negra, italiana, árabe, japonesa. Gente, o Brasil é uma mistureba. E aí que entra xenofobia, preconceito, tudo isso é debatido nesse filme. E de forma bem provocativa, né? Bem da maneira que o Kleber Mendonça gosta de fazer, assim como ele já fez em outros trabalhos dele, como por exemplo Retratos Fantasmas e O Som ao Redor, 2 filmes muito bons, tá? O Agente Secreto pode ser um filme muito diferente pra quem não é acostumado com esse gênero, né, o noir. Ele tem um começo lento, um começo assim que mostra mais cotidiano, e isso pode não chamar muito a atenção, né, confesso. Mas à medida que o mistério vai sendo revelado, que você vai tendo mais perguntas sobre o enredo, você vai se afeiçoando mais aos personagens, porque eles são muito bem apresentados nesse filme. O elenco todo é incrível, gente. Todo mundo tá mandando muito bem, não só o Wagner Moura. À medida que a gente vai se envolvendo com a trama, o filme vai se tornando muito interessante, muito inteligente, e o final pode ser debatido de muitas formas. Inclusive, tem várias opiniões diferentes aí na internet. Eu, pessoalmente, gostei, eu achei satisfatório, e o que eu achei mais interessante é que esse filme mostra que, enquanto aqui no Brasil a gente tem muito dessa questão do viralatismo brasileiro, né? Ou seja, o brasileiro que não valoriza as próprias coisas que tem no país. Cara, aqui no Brasil a gente tem uma parcela de gente que não consome filme nacional e que acha que o Brasil só faz filme de um tipo. Na verdade, essa galera tá enganada por 2 motivos. Não, nós não fazemos filme só de um tipo, você que tem repertório baixo mesmo. E não, nós não estamos falando o suficiente dessas pautas que alguns insistem em dizer que tá saturado aqui no país. A gente tá falando pouco sobre as nossas cicatrizes, na verdade. Não adianta fingir que elas não existem, não adianta fingir que elas estão no passado, porque elas ainda acontecem, elas ainda têm consequências no Brasil de hoje. Essas feridas ainda sangram bastante. Tem muito brasileiro que não sabe a história do próprio país. Inclusive, eu aprendi muito só escrevendo o roteiro desse vídeo aqui. O Agente Secreto deixa escancarado a ignorância que algumas pessoas têm ali em relação ao próprio país. E eu achei isso fantástico. Com certeza é o ponto mais alto desse filme. Além de, é claro, a ambientação e o cuidado com detalhes que o Kleber Mendonça Filho teve. Então, se você puder, por favor, vá conferir o Agente Secreto nos cinemas. A minha nota pra esse filme são 4 estrelinhas de 5. Inclusive, convido você a dar uma olhadinha no meu Letterboxd, que é uma rede social ali voltada para filmes, resenhas e esse tipo de coisa. Os links estão todos na descrição, tá bom? O senhor já deve saber, Mascaro. Aqui vai pegar fogo, bicho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do
vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de cinema brasileiro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!